Pessoal, vamos olhar agora um pouquinho para fora aqui do Brasil, falar da Argentina, que decidiu criar duas novas variações do dólar no país. O dólar Coldplay e o dólar Qatar. Os dois se juntam a outros 12 tipos de dólares em circulação por lá. Cada um tem uma cotação diferente. E aí, Pri, esse dólar com cara de famoso... Dólar popstar, uma coisa... Tem dólar agro também, tem o dólar soja. Então, Sua homenagem, Evandro. É história para boi dormir, aproveitando então a tua puxada, ou realmente faz diferença e é uma forma de estimular mais a economia e principalmente a cultura, já que tem essa relação principalmente com artistas e um evento muito importante que é a Copa do Mundo do Catar? Pois é, tem um pouco de tudo isso, né? A gente vai primeiro mostrar aqui o que são essas cotações do dólar, o dólar oficial, o dólar paralelo, também essas cotações que são oficiais, mas que são temáticas, digamos assim. Então a gente tem o dólar oficial, que está valendo 150 pesos, e aí a Blue é o dólar, a cotação paralela. Então o que acontece? Lá na Argentina, os argentinos eles têm uma limitação para compra de dólares. Cada argentino só pode comprar até 200 dólares por mês. Então, o que acontece? Isso pela cotação oficial. Então, as casas de câmbio lá têm uma cotação paralela que funciona no mercado paralelo, que aí permite que os argentinos façam uma compra extraoficial de dólares, só que aí é um valor mais alto. É por isso que essa cotação do dólar Blue, que é uma cotação paralela no mercado paralelo, é mais alta e chega a 285 pesos. Aí, em setembro, o governo criou também a cotação do dólar soja, que é uma cotação justamente para incentivar a compra de soja e também o agronegócio, que daí já tem um valor um pouco maior do que a cotação oficial, mas ainda assim abaixo do mercado paralelo, para desincentivar justamente os produtores, os empresários a comprarem o dólar no mercado paralelo. E aí agora, recentemente, o que está chamando bastante atenção é a criação dessas outras cotações aqui, que também são oficiais, mas que são mais temáticas, digamos assim. Então, Netflix, que seria uma cota ali, uma cotação para compra do dólar para pagamento de assinaturas de streaming. Tem também o dólar Qatar, que seria um limite a mais que o argentino tem para fazer uma compra que está ligada a turismo e a Copa do Mundo, a Copa do Qatar. E Coldplay, por causa do show do Coldplay, que vai acontecer na Argentina. Que são vários os shows por lá, inclusive. Exatamente. Assim como no Brasil. Que é justamente... Será que foi isso que fez o Coldplay? Olha lá, já vai falando, né? Já vai a teoria da conspiração. Coldplay não fez o show agora que deveria fazer. Será que o ideal era fazer um real Coldplay? Tá fazendo uma especulação com o câmbio ali, né? Talvez alguma gente, coisa... pelo amor de Deus. Não, aí o Evandro já fez a pergunta difícil. A gente consegue explicar a coisa da economia, vai pra cultura, já começa a dar nó na cabeça aqui. Mas fato é que tem os shows do Coldplay, então eles fizeram uma cotação também de dólar para quem for comprar o show e para incentivar até o setor cultural. O que é importante a gente falar aqui? Até eu estava conversando com o professor Vinícius Rodrigues Vieira, que é da FAAP, também da FGV, e ele falou que isso já existiu, por exemplo, também no Brasil, que é um mecanismo para você impedir o mercado paralelo, e ele falou que na época do JK também tinha uma cotação específica para setores da economia, também para compra de máquinas agrícolas, para incentivar justamente esse setor, né? Então, o governo faz isso de uma forma oficial. Mas o que está por trás e o pano de fundo de toda essa história é uma situação muito caótica da economia argentina. Então, a inflação lá chegou a 78,5% em setembro e deve passar dos 3 dígitos, deve passar dos 100%, isso segundo as estimativas de uma espécie de boletim Focus da Argentina, que consulta o mercado financeiro de lá. E aí, por que a situação chegou a esse ponto? A gente poderia ficar horas, o live inteiro explicando isso, mas basicamente vale falar que é uma confluência de fatores que foi formada por governos populistas, que fizeram muita expansão de gastos, medidas populistas, sem responsabilidade por lá. Isso envolve também uma fixação de câmbio, também congelamento de preços. Tudo isso fez com que a situação chegasse a esse ponto, com uma inflação muito alta, uma limitação dos argentinos para comprar dólar, até por um compromisso do governo argentino de tentar alimentar mais suas reservas para cumprir objetivos que foram fixados, inclusive, pelo Fundo Monetário Internacional. Então, tudo isso para dizer, resumindo, que o que eles tentaram fazer lá foi controlar alguns preços. E aí, quando o governo tenta controlar alguns preços, tenta controlar, inclusive, preços internacionais, acabam acontecendo todas essas distorções, inclusive com o que a gente está vendo aqui com o dólar, com o câmbio.
Pelo visto tem dado certo, né, Pri? Porque criaram soja, depois Netflix e agora é o dólar Qatar, dólar Coldplay e talvez vão criando aí outros, né? Depende do ponto de vista, né? Porque assim, o governo pode argumentar que isso aqui tá dando certo, né? Mas a gente olha de fora e fala que loucura, né? Tem várias cotações do dólar. Você tem que fazer essas mudanças todas para tentar influenciar esse consumo, né? Até porque os brasileiros estão fazendo a festa lá na Argentina, podendo viajar e comprar tudo mais barato, né? Tem esse aspecto também que a gente pode abordar outro dia por aqui também.